Olá, boas-vindas ao Psim Áudio. Hoje o nosso tema é um pilar da psicologia e, claro, da neuropsicologia, a atenção. Oi, que bom estar aqui para falar disso. Pois é, a gente preparou, assim, uma análise bem detalhada, pensando especialmente em quem está na graduação, na pós ou até estudando para concurso em psicologia. Exato. A nossa ideia aqui é meio que desvendar esse conceito, né? Entender os tipos de atenção, como a gente avalia isso na clínica e por que é tão importante. Tudo com uma linguagem clara, exemplos. E isso, exemplos do dia a dia ajudam muito. Exatamente. Vamos explorar juntos o que o material que a gente analisou traz sobre esse processo? Vamos lá. Olha, a atenção, ela é fascinante porque é a base para tanta coisa, né? Tantas funções cognitivas dependem dela. Sim, Informação sensorial o tempo todo, o que a gente vê, ouve, sente. um bombardeio, né? Total. E a atenção é o que permite a gente direcionar nossos recursos mentais para aquilo que realmente importa naquele momento. Senão, imagina o caos. Nossa, nem me fale. E é super importante já dizer da conexão dela com memória de trabalho, por exemplo. Para você guardar uma informação na cabeça, manipular ela, primeiro precisa, prestar atenção, né? Totalmente. É engraçado como algo que a gente usa o tempo todo, quase como respirar, pode ser tão complexo quando a gente para pensar. Pois é, Desde focar aqui na nossa conversa até, sei lá, tarefas que exigem muito, né? Um estudante tentando entender uma aula super densa ou um cirurgião concentrado num procedimento. exato. Mas a gente sabe bem que esse holofote falha, né? Quem nunca estava lendo uma coisa super importante e de repente, pá, a mente viajou para Nárnia. Quem nunca? Clássico. O material que a gente viu traz um exemplo ótimo. A criança que fica horas assim, imersa num videogame, super focada, Sim, sim. mas não consegue manter a atenção 10 minutos na lição de casa, isso já dá uma pista importante, não dá? Mostra como interesse, motivação, como isso mexe com a nossa capacidade de focar. Exatamente. E essa modulação aí tem implicações clínicas gigantescas. Quando a gente fala de problema de atenção, muita gente pensa logo no TDAH, né? O transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. É o primeiro que vem à mente. Sim, e as fontes que a gente analisou indicam uma prevalência que não é pequena, não. Cerca de 5% em crianças e algo como 4% em adultos. Isso é importante, mostra que não é algo que simplesmente passa com a idade para muita gente. Verdade, persiste. Mas olha, o TDAH é só a ponta do iceberg, sabe? Déficits de atenção são muito comuns em quadros neurológicos. Depois, um traumatismo crânioencefálico, um TCE ou um AVC. Nossa! É frequente ter queixas de atenção. E aparece também em muitos outros transtornos, desde esquizofrenia, dislexia, até outros transtornos do neurodesenvolvimento. Entender a atenção é chave para entender o funcionamento ou o não funcionamento cognitivo em muitas condições. Entendi. Então essa ideia de prestar atenção não é uma coisa só, um bloco único, pelo que você está falando. Parece mais uma, sei lá, uma caixa de ferramentas, com instrumentos diferentes para cada situação. Ótima analogia. É exatamente isso. A neuropsicologia hoje entende a atenção como um sistema, com vários componentes que trabalham juntos, interagem o tempo todo. Ah, legal. Com base no material que a gente está explorando, dá para destacar 5 componentes principais. O primeiro, o mais básico de todos, alerta, ou arousal, é o nosso nível de prontidão para responder. Tipo, estar ligado. Isso. Pensa na diferença entre estar sonolento e estar totalmente desperto. Ele tem um lado tônico, que é o nível geral de vigilância ao longo do dia, sabe? E um fásico, que é aquela resposta rápida a um estímulo que surge do nada, tipo um barulho alto. Certo, ou susto que te acorda. Exato. Depois vem a atenção seletiva. Essa é a habilidade de focar num alvo específico. A nossa conversa aqui, um texto que você está lendo, ignorando todo o resto que está acontecendo em volta. Ou até dentro da cabeça, né? As distrações. É o filtro. O filtro, boa, de vigilância. Ou, no popular, concentração. Ah, a famosa concentração. Essa mesmo. É a capacidade de manter esse foco seletivo por um tempo prolongado. Ler um artigo científico gigante, assistir a uma aula inteira, ficar de olho num radar. Tudo isso exige atenção sustentada. O ponto-chave aqui é a consistência do desempenho ao longo do tempo. Faz sentido.
Aquela luta para não dispersar no meio de uma tarefa mais chata ou longa. Exatamente. O quarto componente é a atenção alternada. Aqui entra a flexibilidade cognitiva. Como assim? É a capacidade de você mudar o foco da sua atenção entre duas ou mais tarefas que exigem coisas diferentes. Pense em alguém preparando um relatório importante. Tá. E, ao mesmo tempo, tem que ficar de olho nos e-mails que chegam e responder. Você precisa ficar alternando o foco mental, ora na escrita, ora na leitura e resposta do e-mail. Entendi, ficar pulando de uma coisa para outra. Isso, e por fim, a atenção dividida. Essa é a famosa tentativa de fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, prestando atenção em várias coisas simultaneamente. Dirigir e conversar com o passageiro, por exemplo. Ah, o multitasking. Embora tenha um debate aí se a gente realmente divide a atenção ou se é só uma alternância super rápida. Mas, na prática, a experiência é essa. O mais importante é saber que essas ferramentas raramente são usadas sozinhas, né? Tarefas complexas pedem uma combinação delas. Ok, deixa eu ver se eu consigo visualizar. Atenção seletiva seria tipo conseguir focar na voz de um amigo numa festa mega barulhenta. Perfeito. Atenção sustentada, talvez, sei lá, a maratona mental de estudar para uma prova difícil por horas, a fio. Exatamente. E alternada ou dividida, talvez cozinhar seguindo uma receita meio complicada, enquanto ajuda o filho com a lição de casa do lado. Parece que encaixa. Encaixa perfeitamente. São ótimos exemplos do cotidiano. Mostram direitinho como esses componentes aparecem na nossa vida. Que não é um conceito abstrato, é algo que a gente vive o tempo todo. Legal. E agora? A pergunta que não quer calar. Como é que os psicólogos, principalmente os neuropsicólogos, conseguem medir uma coisa que parece tão interna e, como a gente viu, cheia de facetas? Como é que funciona essa avaliação da atenção na prática clínica? Essa é uma parte fundamental da avaliação neuropsicológica, né? Mas, como você já percebeu, não é simples. Exige muito cuidado, muito rigor. Imagino. Primeiro, antes mesmo de pensar em aplicar um teste, a gente precisa considerar um monte de fatores que podem, digamos, contaminar o desempenho da pessoa naquele dia específico. Ah, tipo... Bom, a pessoa está alerta ou está caindo de sono? Está muito cansada? Como está o humor? Ansiedade, depressão? Isso impacta direto a atenção. Está tomando algum remédio que pode afetar a cognição? Sente alguma dor que dificulta a concentração? Nossa, quanta coisa! E tem mais. Problemas de visão ou audição que não estão corrigidos podem simplesmente invalidar um teste que depende desses sentidos, né? O ambiente da testagem tem que ser quieto, controlado, sem interrupção. Ou seja, não é só chegar, aplicar um teste e olhar o número. De jeito nenhum. E tem outro ponto. A atenção flutua. Um dia ruim, um resultado isolado que veio abaixo do esperado, isso não significa obrigatoriamente que a pessoa tem um transtorno. A gente precisa olhar o padrão de desempenho em tarefas diferentes ao longo do tempo. Entendi. Outra coisa delicada é a relação com a velocidade de processamento. Às vezes a pessoa parece desatenta porque ela processa as informações mais devagar, e não o contrário. Sabe? Faz sentido. Faz sentido. E tem os desafios práticos. Alguns testes de atenção sustentada são longos, são meio chatos por natureza. Isso pode ser um problema para quem tem fadiga ou, olha que paradoxo, para quem tem TDAH, onde a gente até espera uma certa variabilidade no desempenho. Que complicado. Por isso que a observação clínica durante a aplicação do teste vale ouro. Vê se a pessoa pede para repetir a instrução toda hora, se fica se mexendo muito na cadeira, se boceja, se comenta sobre as distrações no corredor. Tudo isso complementa os resultados, os números dos testes. Falando em manter o foco, olha, se essa nossa conversa sobre atenção está sendo útil para você que está ouvindo, se está prendendo o seu interesse aí para os estudos ou para a prática, que tal dar uma curtida aqui no áudio agora? É rapidinho e ajuda demais o Psi em Áudio a chegar a mais colegas da psicologia. Boa lembrança. Então, voltando aos testes. Existem vários instrumentos, né? O material que a gente analisou cita alguns exemplos bem clássicos. Quais, por exemplo? Tem os testes de desempenho contínuo, os CPTs, né? Como o CPT-2 ou o TAVIS-3, que é bem usado aqui no Brasil.
Geralmente eles pedem para a pessoa reagir a um estímulo específico, tipo apertar um botão quando aparece a letra X e não reagir a outros. Ah, sim, aqueles testes de apertar botão. Isso. Eles medem bem a atenção sustentada, a vigilância e também um controle inibitório. Isso pelos erros de omissão quando a pessoa não responde devia e os de comissão, quando responde sem dever, o que pode indicar impulsividade. A consistência da resposta ao longo do tempo é um dado chave, principalmente na avaliação de TDAH. Entendi. E além desses? Tem o famoso teste Stroop, aquele das palavras escritas em cores diferentes, sabe? Sei. O que a gente tem que falar a cor da tinta, não a palavra. É difícil. É difícil, porque ele exige muito da atenção seletiva e principalmente da nossa capacidade de inibir uma resposta que é automática, ler a palavra, para dar a resposta que a tarefa pede, nomear a cor. Essa capacidade de inibição é central para o controle da atenção. Faz todo sentido. Aí temos também subtestes de escalas maiores de inteligência, como as escalas Wechsler. Os subtestes dígitos, que é repetir sequência de números na ordem normal e inversa, e o aritmética, de resolver problemas de matemática de cabeça. Eles dependem muito da atenção e da memória de trabalho para segurar a informação ativa e não se distrair. Certo. E tem também os testes de cancelamento, como o teste de atenção por cancelamento ou o teste de atenção concentrada, o AC. Nesses, a pessoa tem que achar e marcar rapidinho uns estímulos específicos, tipo letras ou símbolos, numa folha cheia de outros parecidos, os distratores, avaliam bem a atenção seletiva, a busca visual e também a sustentada. Parece um arsenal e tanto de ferramentas. Mas aí, como é que junta tudo isso para entender o que está acontecendo com a pessoa? Aí é que está o pulo do gato. A interpretação. Nenhum teste, sozinho, vai dar um diagnóstico. Não existe isso. Os resultados precisam ser analisados de forma integrada. O que a história clínica da pessoa conta. A anamnese é fundamental. Quais são as queixas dela, dos familiares, dos professores, se for criança. Certo, o contexto todo. Exato. Existem outras condições médicas ou psicológicas junto, as comorbidades. Um estudo citado no material, por exemplo, ressalta como em crianças com TDAH, os déficits de atenção podem vir acompanhados de dificuldades de aprendizagem ou até um QI geral mais baixo. É preciso entender essa relação. Entendi. É super importante diferenciar se o problema de atenção é primário, como parece ser no TDAH, ou se ele é secundário a outra coisa tipo uma depressão, ansiedade, o efeito de uma lesão cerebral depois de um TCE. A avaliação neuropsicológica é quase um trabalho de detetive, sabe? Um trabalho de detetive. Gostei. E agora, aqui a conversa fica ainda mais interessante para mim. Como é que o nosso cérebro, essa máquina incrível, organiza essas diferentes ferramentas da atenção? O que acontece lá dentro quando a gente está focado ou quando a gente se distrai? A neurociência da atenção é um campo que não para de avançar, né? Mas um modelo que é muito influente, proposto lá atrás por Posner e Peterson, e que foi sendo refinado com estudos de neuroimagem, descreve 3 redes neurais principais que meio que orquestram a atenção. Pensa nelas como sistemas que trabalham juntos. 3 redes, quais são? A primeira é a rede de alerta ou vigilância. Ela é a base responsável por manter a gente num estado de prontidão, sabe? Para detectar e responder aos estímulos. Ela envolve estruturas mais, digamos, antigas, como o tronco encefálico, que está ligado ao ciclo sono-vigília, e neurotransmissores como a noradrenalina. Mas também áreas do córtex parietal, principalmente do lado direito do cérebro. A rede que deixa a gente aceso, então? Exato. A segunda é a rede de orientação, que também chamam de rede posterior. É ela que direciona o tal holofote da atenção para um lugar ou um estímulo específico no ambiente. Sabe quando você ouve um barulho e pá, vira a cabeça naquela direção? É essa rede funcionando. Ah, legal. Ela envolve áreas importantes como o lobo parietal posterior, que processa a informação espacial, o colículo superior, que ajuda a controlar o movimento dos olhos, e uma parte do tálamo chamada pulvinar, que ajuda a filtrar o que é relevante do que a gente está vendo ou ouvindo. Entendi. E a terceira?
Por fim, a rede executiva ou anterior. Essa é a rede do comando central, sabe? Do controle voluntário da atenção. Ela entra em ação quando a gente precisa escolher ativamente no que prestar atenção, resolver conflitos, lembra do teste Stroop? Monitorar o nosso próprio desempenho, segurar as distrações e manter o foco em objetivos de longo prazo. O chefe da atenção. Tipo isso. As estrelas aqui são áreas do córtex pré-frontal, como o córtex cingulado anterior, que detecta conflitos e erros, e o córtex pré-frontal dorsolateral, que está ligado a planejamento, memória de trabalho, flexibilidade. Uau! Então são sistemas diferentes, mas super conectados, gerenciando desde o nosso nível básico de alerta até o controle mais refinado do nosso foco. Que incrível! Precisamente. E o legal é que estudos de neuroimagem, como a ressonância magnética funcional, o fMR, mostram essas redes sendo ativadas de forma diferente dependendo da tarefa que a pessoa está fazendo. Ah, é? Sim, o material até menciona um estudo que encontrou maior ativação em áreas pré-frontais direitas durante uma tarefa verbal parecida com o teste de trilhas, que exige atenção alternada e controle executivo. Isso confirma o papel dessa rede anterior. E o contrário também é verdade. Lesões em áreas específicas dessas redes geralmente levam a déficits de atenção bem característicos. Nossa, faz muito sentido agora. Então, tentando amarrar tudo isso que a gente conversou, vimos que a atenção é muito mais do que só prestar atenção, né? Com certeza. É um conjunto super complexo de habilidades, alerta, seleção, sustentação, alternância, divisão, cada uma com sua função e, pelo visto, com suas bases no cérebro. É fundamental para a gente aprender, trabalhar, se relacionar, para quase tudo na vida. Exatamente. E avaliar essa função tão vital exige um olhar que vai muito além de aplicar um teste e ver um número. Precisa considerar a pessoa como um todo, o contexto dela e um monte de variáveis que podem influenciar o desempenho. É isso aí. A grande mensagem, eu acho, para quem está estudando ou já atua em psicologia é entender essa natureza multifacetada da atenção é crucial. Saber diferenciar os componentes dela, como eles podem ser afetados em diferentes condições, seja como causa ou como consequência, e quais fatores, desde o interesse da pessoa até a fadiga, do ambiente até a medicação, podem modular como ela funciona. Certo. A avaliação neuropsicológica da atenção, nesse sentido, não é só aplicar e corrigir teste. É integrar todas essas informações para conseguir compreender de verdade quais são as dificuldades e também as potencialidades da pessoa que está ali na sua frente. Perfeito. E pensando em tudo isso, na complexidade dessas redes neurais, na importância desse controle atencional, fica aqui uma pulga atrás da orelha para a gente levar, né? Uhum. Nesse nosso mundo de hoje, super conectado, com notificação pipocando no celular toda hora, feed infinito nas redes sociais, tela para todo lado, é uma verdadeira batalha pela nossa atenção a cada segundo, né? Uma batalha diária. Como será que essa demanda constante está impactando, talvez até moldando, ou quem sabe sobrecarregando essas redes neurais que a gente acabou de discutir? Especialmente a rede executiva, essa do controle voluntário. Será que a gente está coletivamente ficando mais disperso? Ou será que a gente está desenvolvendo, talvez sem nem perceber, novas estratégias para lidar com esse bombardeio todo? Fica a reflexão aí. Uma ótima reflexão para fechar. Curtiu essa exploração sobre atenção? Aqui no Psim Áudio, para continuar recebendo análises como esta e aprofundar seus conhecimentos em temas super relevantes da psicologia, não deixa de seguir o nosso canal aí na sua plataforma de áudio preferida, tá? Assim você não perde os próximos conteúdos. A gente se encontra na próxima. Até lá! Até a próxima.